Louvado seja Deus. No capítulo 10, até no versículo 10. Que Deus, nessa noite, Ele venha falar grandemente nos nossos corações. Você que saiu da sua casa nessa noite, e às vezes triste, alguma coisa aconteceu durante o dia, alguma coisa no seu trabalho, alguma coisa te entristeceu. Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus, que é o dono de todas as coisas, é Ele que conhece o seu coração, o seu pedido de oração, é Ele que conhece a sua petição nessa noite. Amém, irmãos? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: os 12 e a sua missão. Chamando os 12 discípulos, e deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado de Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão e Ozelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. E Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não erreis pelos caminhos de gentes, nem entrares em cidades de samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu pedindo a Deus uma palavra para trazer, né, nessa noite. É a primeira vez que eu venho pregar no culto dos irmãos. E a gente fica assim meio assim sem saber, né? Porque a gente prega no culto das irmãs, a gente prega para a mocidade, mas dos irmãos, mas eu orando a Deus, e Deus me deu essa palavra. Essa palavra que fala sobre missões, mas por quê? Não é culto de missão, culto de missão já passou, mas a gente vê, né, que os irmãos, né, foi formado o grupo dos irmãos, nós não tinha aqui o grupo, e Deus abençoou e levantou os irmãos. Irmãos que estão se preparando, que estão, tipo uma escola, né, irmãos? Aprendendo com o nosso pastor, aprendendo com aquilo que Deus vai dando para os irmãos. Para quê? Para ser os discípulos de Deus. Né? Deus está preparando vocês. Vocês são o braço direito do pastor, primeiramente de Deus, né? Para poder estar nessa missão. E muitas das vezes não é fácil, irmãos, estar na frente de um trabalho, principalmente no ministério, né? Nós sabemos que o ministério ele não é construído somente pelo pastor, ele é construído por todos nós, não somente pelos varões, mas também por nós mulheres, pelas crianças, pela mocidade. Para quê? Para nós juntos levarmos a obra do Senhor adiante. Louvado seja Deus. E eu creio que Deus, nessa noite, Deus está preparando cada um dos irmãos, cada um de nós, para quê? Para ser discípulo do Senhor, para levar a boa, nova palavra, para que em nome do Senhor Jesus, que nós viemos com a autoridade do Senhor expulsar, né, os demônios, curar os enfermos. Muitas das vezes, hoje em dia, não se tem mais isso no nosso meio. Mas por que não tem? Às vezes nós fazemos essa pergunta: será que a falha é nossa? Ou será que Deus não está curando? Será que em nome do Senhor Jesus não está expulsando mais os demônios?
Muitas das vezes, a gente às vezes é chamado para orar, vai lá orar, porque o inimigo pegou fulano, pegou ciclano, e muitas das vezes as pessoas têm medo, até mesmo irmão, até mesmo irmãs, têm medo de ir. Por quê? Porque não tem a autoridade do Senhor Jesus para expulsar. E o Senhor, Ele nos deu. Não importa de que jeito mas isso é só para quem é presbítero, para quem é pastor. Não. O Senhor, Deus, do momento que você está diante do Senhor Jesus, com a sua vida no altar com o Senhor, você pode ir sem medo. Nós podemos ir sem medo, que em nome de Jesus nós expulsamos. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos a mão no enfermo e ele é curado. Não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Porque nós mesmos, nós não podemos nada, de nós mesmos nós não vamos a lugar nenhum, nós não fazemos nada, mas nós estamos falando na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh Deus de Labassubi, Cantarabaxéia, Suriando, Alamanagaxaia, é no nome do Senhor Jesus. Mas se você não tiver com a sua vida no altar, se você não tiver pressa a obedecer aquilo que o seu pastor mandar, aquilo que o seu pastor ordenar que você faça, como que vai você, em nome de Jesus, em nome de quem você vai expulsar os demônios? Em nome de quem você vai curar alguém? Porque se você é desobediente, se você não obedece aquilo que Deus tem, no ministério que Deus tem na sua vida, porque Deus chamou homens, mulheres, crianças, jovens, corajosos para pregar a sua palavra. É em nome do Senhor Jesus que nós fazemos, é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e é curado em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos nada, nós não temos nenhum poder, mas o Deus que nós servimos, o Deus que nos levantou, nos colocou cada um dos irmãos na sua posição, é esse Deus que está falando nessa noite. Deus de Labassubi, Cantarabaxé. Muitas das vezes, irmão, nós sabemos assim, as pessoas hoje não querem ter mais compromisso com a obra do Senhor. As pessoas querem levar a obra do Senhor de qualquer maneira, esculachadamente. Mas nós sabemos que nós temos que ter disciplina, principalmente quem é de dentro do ministério, principalmente quem está sentado aí no seu lugar. Às vezes você pensa assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma, isso aí é só para eles que estão ali no ministério, isso aí é só para os irmãos que faz parte. Não, cada um de nós temos responsabilidade com a palavra, zelo com as coisas do Senhor Jesus. E Deus está preparando homens capacitados, homem para trabalhar na obra do Senhor. Não é para se acovardar, não é para deixar as coisas no meio do caminho, não é para deixar as coisas de Deus de qualquer maneira. Deus escolheu cada um de vocês com sangue vertido lá naquela cruz, para que vocês venham aqui hoje, para que vocês louvam. Quantos irmãos estão louvando em nome do Senhor Jesus? A gente arrepia, a gente sente a presença do Senhor. O louvor deles vai subindo como um zumbido lá para o alto. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Por quê? Porque tem obediência com o Senhor, porque trata as coisas de Deus com carinho, com zelo. Não só os irmãos, todos os grupos, todos os departamentos. Mas hoje nós estamos aqui no culto dos embaixadores, para quê? Para falar daquilo que Deus tem na vida de cada um. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu estou ali no banco, Deus não vai falar comigo. Você acha que eu vou orar para quem está endemoniado lá fora? Você acha que eu vou orar lá no hospital para quem está enfermo? Não. Você tem a autoridade de Deus, você tem a fé de Deus, você deixa Deus mandar na sua vida, você faz as coisas que Deus quer na sua vida. Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos fazer, nós queremos estar orando, mas nós também não queremos obedecer. Nós também não queremos descer na casa do oleiro, nós também não queremos orar, nós também não queremos buscar a face do Senhor. Como que vai você colocar a mão na cabeça de um enfermo, na cabeça do endemoniado, e você vai ter Deus vai te abençoar para que aquela pessoa seja curada ou liberta? Eu creio que não, irmãos. Eu creio que não, igreja. Louvado seja Deus. Então nós temos que o quê? Que ter mais zelo com as coisas de Deus.
E Deus tem preparado esse ministério, tem levantado os irmãos. Você pode ver que tem irmãos jovens, tem irmãos mais velhos, mas tudo o que Deus levantou e colocou aqui para trabalhar na sua obra, para zelar da sua obra, para ser o braço direito do nosso pastor. Porque a obra ela não é feita só com o pastor da nossa igreja. A obra ela é feita com todos nós, principalmente do ministério, os irmãos, os embaixadores que estão debaixo da proteção do Senhor, que Deus tem um plano diferente para cada um de vocês. Lá na frente vocês vão falar assim, é bem que um dia a irmã Maria Helena falou. Eu não sei o que Deus tem na sua vida, irmão Frank, eu não sei na sua vida, irmão Carlinhos, mas Deus tem algo tremendo, Deus tem algo você não imagina o que Deus tem, não só na vida de vocês, na vida do nosso irmão Reinaldo, na vida dos outros irmãos, do nosso irmão Alex, vocês vão ser o quê? Os futuros pastores lá na frente. Mas às vezes você vai dizer assim, mas quem sou eu? Eu, pastor? Não, é você mesmo que Deus está chamando. Que chamou, não está chamando, chamou. Vocês estão sentados nos lugares que Deus preparou para vocês. Essas cadeiras são para vocês sentar, não é para qualquer um. São pessoas que Deus preparou a dedo para sentar no ministério, para fazer parte do ministério do Senhor. Deus de Labaçubi canta Arabaxéia. E você é importante, meu irmão. Você é importante, minha irmã, você é importante, criança, jovem. Às vezes vocês pensam assim, mas eu estou lá na igreja há tanto tempo, eu não tenho cargo. Não, irmãos, nós não estamos falando de cargo, não. Nós estamos falando do quê? Da obediência com o Senhor Jesus. Porque muitas das vezes estar aqui em cima é uma responsabilidade muito grande. Não é fácil levar o ministério de uma igreja adiante. Não, se não tiver a direção de Deus, do Espírito Santo de Deus, e os homens esforçados, os homens que querem verdadeiramente trabalhar na obra do Senhor, não tem como. Fica difícil. É a mesma coisa de um barco em alto mar, né? Você pode ver, se tiver só um remando de um lado, ele vai virar. Então tem que estar ali tudo retinho, tudo certinho, para que tudo dê certo. Porque o ministério está só crescendo, a igreja crescendo, e vai crescer muito mais. Aleluia. Vai crescer muito mais. Por quê? Porque somos o quê? Obediente a Deus. Nós levamos as coisas de Deus com responsabilidade. Nós zelamos das coisas de Deus com amor. Porque se nós não cuidar das coisas de Deus com amor, seria a mesma coisa de uma dona, de um dono de uma casa, que ele não sabe cuidar da sua casa. O que vira a sua casa? Se a mulher não souber cuidar da sua casa, se ela não for uma boa esposa, se ela não for uma mulher que queira limpar uma casa, como que vai ficar essa casa? Se o homem, se ele não for um homem trabalhador, que ele colocar o mantimento dentro de casa, e ele for um homem de palavra, o que ele vai ter autoridade sobre os seus filhos? Como que vai ser? E a obra do Senhor é mais responsabilidade do que a nossa família, do que a nossa casa, do que os nossos filhos. É muito mais responsabilidade. Não é fácil? Não é. Quem disser que é fácil está mentindo. Mas nós temos o quê? Nós temos que buscar a direção de Deus. Temos que ir para quê? Para a oração, para o pó, buscar a face do Senhor, para que Ele nos capacite. Para que Ele nos capacite. Porque se Ele não nos capacitar, não tem como nós ir. Não tem como nós fazer nada. E a palavra de Deus diz aqui, louvado seja Deus, que Ele deu autoridade para expulsar, né, para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste e de graça dai. E é tudo isso que Deus faz. Então, que os irmãos venham ter esse cuidado com a obra do Senhor. Venha ter cuidado com aquilo que Deus te colocou. Porque Deus não coloca qualquer um em cima do púlpito.
Deus não coloca qualquer um para poder falar, dirigir sua palavra. Que os irmãos venham ter sabedoria do alto, venham ter zelo com as coisas que Deus tem ainda para fazer no meio de cada um dos irmãos. E a obra está crescendo, irmãos, cada dia mais, e vai crescer, porque ela não vai ficar desse jeito, porque vai crescer, e precisa o quê? De irmãos com responsabilidade na obra, irmãos que querem arregaçar as mangas e trabalhar na obra e fazer o ID de Jesus Cristo, trabalhar juntamente com o seu pastor. Porque Deus, Ele é bom, irmãos. Deus é maravilhoso. O que nós fizemos ainda é pouco, pelo que Deus faz. Só de nós levantarmos de manhã, abrir os nossos olhos, nós já é um milagre muito grande nas nossas vidas. Só de nós poder chegar na hora do almoço, nós ter o nosso alimento, é um milagre muito grande de Deus. Só de nós termos saúde, hoje quantas doenças está afligindo, quantas doenças ruins tem matado, está levando, cada dia você vê falar, fulano está assim, cicrano, é só gente de idade que ficava doente, é só gente de idade que tinha diabetes, é só gente de idade que tem pressão. Não, hoje em dia, parece que igualou tudo, irmãos. Hoje criança tem diabetes, criança tem pressão alta. O que é isso? É o fim, irmãos. Nós não está mais para brincadeira, nós não está mais de ficar aquele negócio, eu vou, não sei se o pastor, será que, não, pastor, vou deixar. Não, irmãos, não está na hora disso, não. Está na hora de nós pegar e falar assim, não, nós vamos, em nome de Jesus. Se Jesus vier agora, eu quero estar agarrado na obra. Se Jesus vier hoje, eu quero estar agarrado naquilo que Deus colocou para mim fazer. Mas faça, não deixe para outro fazer. Porque se você não fizer, Deus tem quem faz. Se você não quer fazer, Deus tem quem faz. Você acha que Deus, vem aqui, meu filhinho, por favor. Senão a obra, não quer? Amém. Deus vai e levanta outro. Deus vai lá na boca de fumo e levanta um lá e põe aqui no seu lugar. Deus vai lá onde está uma prostituta, levanta e coloca aí no seu lugar. É assim que Deus faz. E às vezes nós ficamos com luxinho dentro da igreja. Eu não vou fazer isso. Eu não quero esse cargo. Não, irmãos. Nós não estamos mais na época, não estamos mais no momento de nós ficar assim. Porque Deus, Ele é Deus. Comigo, se eu querendo ou não querendo, Ele é Deus do mesmo jeito. Se o irmão não quer fazer a obra, as irmãs não querem fazer, Ele é Deus do mesmo jeito. Continua-se tudo. Continua a obra do Senhor, Ele é Deus, Ele sempre foi, sempre será e eternamente será Deus que cuida de todas as coisas. Deus vive, Deus de mistério. Então não é assim, irmãos, nós temos que zelar da obra do Senhor mais do que a nossa própria casa. Mais do que a nossa própria casa. Porque as coisas de Deus não é brincadeira. As coisas de Deus não é de qualquer maneira. As coisas de Deus você faz, se der eu faço. Não vou fazer. Não é assim. As coisas de Deus é em primeiro lugar. As coisas de Deus é em primeiro lugar. Larga-se tudo e vamos fazer a obra do Senhor. As vidas estão aí, o mundo de mal a pior. Nós não sabemos mais o que fazer. Mas por quê? Os desviados não voltam para a casa do Senhor. As pessoas caem no mundo, não voltam. Nós não chegamos perto de ninguém para falar de Jesus. Nós não chegamos perto de um drogado para falar de Jesus. Nós não vamos lá nos hospitais quando estão ali gemendo de dor, pedindo uma oração, clamando a Deus. Nós não vamos lá. Nós não vai no meio da nossa família e fala, Jesus te ama, Jesus tem algo na sua vida. Nós não falamos, irmãos. Nós nos acovardamos. Mas Deus disse na sua palavra que Ele nos chamou para nós sermos discípulos, para nós poder curar, em nome de Jesus, curar os enfermos, expulsar os demônios. Mas nós não falamos, nós sentimos envergonhado.
Nossa família está ali precisando, gritando, o mundo está gritando, pedindo socorro. Mas nós não chegamos perto da nossa família e falamos de Jesus. Será que é para isso que Deus está levantando? Levantou um ministério, levantou os irmãos, levantou as irmãs, para nós ficar enfeitando o banco da igreja? Será que é para isso que Deus nos chamou? Para nós ficar aqui de domingo, enfeitado, sentado? Não, não foi para isso não, irmãos. Não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos deu força, Ele nos capacitou, que está lá escrito em Efésios, né? Ele colocou nas nossas mãos todos os tipos, né? de escudo, de capacete, para nós o quê? Não foi para nós ficar dentro de casa, não, irmãos. Não foi para nós ser crente domingueira, não. Para nós batalhar lá fora e falar de Jesus. Às vezes nós temos nossa mãe, nosso pai, que nunca quis Jesus, mas nós não falamos de Jesus para ele. Nós não falamos. E está aí no mundo gritando, pedindo socorro. As pessoas passam de um lado para o outro, frequentam a nossa casa, falam conosco, nós conversamos, mas nós não falamos de Jesus para essa pessoa. Deus seja louvado. Até mesmo para os nossos próprios filhos dentro de casa, nós temos dificuldade de falar de Jesus. Não é fácil chegar perto dos irmãos, das nossas irmãs e falar. É perigoso da gente até apanhar, mas nós temos que ir. Jesus nos capacitou. Jesus, ele nos capacitou para nós poder falar as boas novas. Louvado seja Deus. Para isso que Deus nos chamou, irmãos. Né? Não vamos deixar morrer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Um dia nós estávamos lá no mundo, alguém falou de Jesus para nós. Alguém pagou o preço lá na cruz por causa de mim, por causa de você. Porque muitas das vezes de nós foi terrível lá no mundo. Muitas das vezes nós fizemos coisas que, com expressão lá do mundo, até o diabo duvida das coisas que a gente fazia lá fora. E hoje nós estamos aqui para a honra e a glória do nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui, hoje nós saímos nas ruas, pessoas falam, você é evangélica? Você é daquela igreja assim, sim. É maravilhoso, né? É muito bom. É bom as pessoas olharem nós e ver que nós temos uma referência de Cristo nas nossas vidas, na nossa face, no nosso semblante. É muito bom. É muito bom as pessoas olharem o modo em que nós nos vestimos, o modo em que nós conversamos lá fora. É isso aí que Deus quer. É isso que Deus quer. Ele nos moldou e está moldando. Nós ainda não está aquele vaso perfeito, não. Ainda tem umas rachadinhas, né? Tem umas imperfeições, mas o oleiro está ali, né? Está ali, está arrumando. Tem hora que dá umas entortadas, tudo, aí o oleiro vai, levanta, põe de pé. Né? Assim, já viu quando está fazendo aqui os vasos? Aí a hora que você pensa assim, nossa, está quase perfeito, que gracinha daquele vaso. Aí, de repente, aquilo cai tudo. Aí começa novamente e começa a moldar, e ali se forma um vaso. Mas se analisar bem naquele vaso que você olha e fala assim, nossa, que lindo, você vai ver uma imperfeição. É assim, nós somos também imperfeitos. Louvado seja Deus. E é bom, irmãos. É bom quanto nós passamos pela mão do oleiro. É bom quanto Deus nos amassa, quanto Ele amassa ali aquele barro para poder fazer novamente um vaso, é muito bom. Não é fácil, é dolorido, mas nós precisamos de vez em quando ser amassado. E muitas das vezes no nosso meio tem gente que precisa de ser amassado, para poder ver se faz um vaso novo. E muitas das vezes esse vaso não sai. Muitas das vezes esse vaso você faz e refaz, você torna fazer, você pensa assim, agora vai. De repente desanda tudo e vai lá para baixo. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Mas aqui, graças a Deus, tem vasos perfeitos na mão do Senhor. Tem vasos de honra, tem vaso
que o Senhor Jesus tem orgulho de olhar para nós e dizer: esse verdadeiramente é meu, esse verdadeiramente é meu filho. Louvado seja Deus. E é assim, irmãos, é assim que o Senhor faz. Nessa noite nós vamos ser o vaso na mão do oleiro, que Ele venha nos consertar. Né? Nós, todo dia, todo momento, todo segundo, nós precisamos que o oleiro, né, dá uma refazida, porque às vezes, muitas das vezes, tem muita trinca, tem muita rachadura no vaso, e a gente às vezes pensa assim: ai, que vaso lindo, maravilhoso, mas não é. Mas Deus, Ele é bom e Ele é grandioso nas nossas vidas. Ah, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. Glória a Deus por isso, né? Mas eu fico feliz, né, de saber que, graças a Deus, aqui nós temos os irmãos, os varões de Deus, que preocupa com a obra do Senhor, que preocupa com a responsabilidade da obra, né? Nossa, é muito gratificante. Eu falo, eu chego aqui, irmão, eu falo assim com o Ronaldo, eu nunca vi uma igreja assim, sabe, que os irmãos, as irmãs, assim, são tão obedientes, né? Obediente ao nosso Deus, primeiramente, depois ao nosso pastor, né? É tão gostoso, é tão maravilhoso, a gente se sente bem, irmãos. Né? As pessoas vêm nos visitar e chegam aqui e falam assim: nossa, olha que maravilha, olha como Deus opera no meio daquela igreja, olha o ministério daquela igreja. A gente se sente muito orgulho, porque nós fazemos parte dessa igreja. Nós fazemos parte, nós somos o quê? Nós estamos aqui para obedecer Jesus Cristo e obedecer o nosso pastor. É Ele que Deus escolheu para cuidar das suas ovelhas, para dar conta para Deus, porque naquele grande dia Ele vai dar conta de mim, da sua vida para Deus. Mas nós também temos que ser obedientes. Como nós vamos dar conta dos nossos filhos, né? Nós também temos que saber educar os nossos filhos para que a mão de Deus não venha sobre as nossas cabeças, sobre como criar os nossos filhos. Porque a criação de cada filho é responsabilidade do pai e da mãe. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe, né, os irmãos. Vocês continuem nesse mesmo propósito com o Senhor, né? Adorando a Deus primeiramente sobre todas as coisas. E Deus tem muita coisa boa para fazer no meio dos irmãos, no meio da igreja, né? Não só no meio dos irmãos, no meio de toda a igreja, né? Que Deus possa abençoar, que Deus possa estar tomando a direção de cada um dos irmãos, abençoando também a nossa igreja, as irmãs, né? E vamos trabalhar junto, unido, num só amor, numa só união, como o Salmo 133, que o nosso irmão Frank leu. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E essa união é que nós vamos morar lá em cima. É unido, é essa união que nós vamos morar lá em cima. Porque se nós não tivermos união aqui dentro da nossa igreja, no meio no meio do povo, aqui na terra, como vai nós subir e morar lá em cima? Porque lá nós vamos sentar lado a lado um com o outro. Nós vamos ficar junto. E como que vai ser? Então, que essa união venha fazer parte, né, de todos nós, né, dos irmãos, das irmãs, de toda a igreja. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, né, ricamente. Agradeço a oportunidade e continue orando, né, orando para os irmãos, orando para todos nós, um orando pelo outro, né? É um orando pelo outro, porque todos nós precisamos de oração, todos nós precisamos que o Senhor nos ajude, porque não é fácil, é difícil, passamos cada tribulando, mas Deus está no controle, Deus está no barco, amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Quantos podem